Ora, bem-vindos à Prontidão. Este é o primeiro episódio do nosso podcast. Então, um podcast porquê? Bem, para começar, estão na moda e segundo, é bem mais fácil de editar do que os vídeos que estávamos a pôr no nosso canal, que não é atualizado para aí há um ano. E como eu estava constantemente a adiar gravar novos vídeos, pessoal, tenho que fazer um podcast, mas partindo sempre do princípio que um podcast tinha que ser gravado, porque o mundo agora nos habituou ao visual, não é? Mas o pessoal tem insistido, e com toda a razão, que, Flávio, tu para gravar um podcast não tens que dar a cara, meu. Ninguém vai ver que engordaste 25 quilos no ano passado. Gravas só o som. Eu pensei, ok, está bem. Falando aqui com os nossos pares, achamos que devíamos dar continuidade à newsletter da Prontidão. Portanto, o podcast será alojado no nosso Substack, prontidão.substack.com, e servirá vários. É mais fácil de gravar mesmo no carro ou quando estivermos na quinta. E este será o nosso ponto de partida para explicar uma coisa simples, que a Prontidão não é só uma página, nem uma newsletter. Bem, um canal não é de todo, como já podem ver com os atalhos que temos feito. E estamos a tentar criar agora um projeto editorial conciso, uma vez que o projeto original era gravarmos a nossa evolução no nosso terreno, na renovação da caravana que lá temos, a pouco e pouco, com tudo, conteúdo de youtuber. Mas na realidade, este projeto foi fundado por jornalistas e pessoal que já trabalha e trabalhou em editoras profissionais, e mudámos o nosso foco o ano passado para ser basicamente um projeto editorial que edita livros, uma espécie de círculo de leitores do Prepper. Não é bem assim, embora vários dos nossos livros sejam de interesse para escuteiros também, mas eu creio que vou ficar só pela introdução e falarei dos livros que já editamos e dos livros que vamos editar no segundo episódio. Portanto, recapitulando, desculpem lá, ainda por cima eu quero gravar isto sem cortes, que eu não tenho pachorra para isso, por isso os defeitos vão ser aqui, vocês depois julguem, ou então se houver algum voluntário que queira editar isto, avance. Portanto, a Prontidão é antes de tudo um projeto editorial. E isto importa. Isto importa porquê? Porque há assuntos que não se aguentam só no ruído das redes sociais. No scroll interno, eterno, no sem fim de informação inútil e nos memes que também já tentámos fazer e não resultou. Portanto, importa porque há temas que exigem mais do que umas publicações rápidas, uma imagem chamativa ou uma opinião improvisada. Importa porque a cultura da prontidão, se quisermos chamar-lhe assim, ou contra-cultura da prontidão, para ser mais correto na minha análise, precisa de livros, de textos, de memória, de continuidade, autores, traduções, reedições e uma discussão séria com uma comunidade de leitores. Não basta dizer às pessoas para terem água em casa. Não basta dizer que devem preparar uma mochila de sobrevivência ou para fugir ou para chegar a casa. Não basta repetir meia dúzia de conselhos sobre sobrevivencialismo urbano, como se estivéssemos a preencher uma lista de compras. Tudo isso pode ser útil, é claro, mas é só a superfície, é a fina camada de verniz da nossa base de sobrevivencialismo. Por baixo há uma questão mais funda: que tipo de pessoa queremos formar? Uma pessoa mais dependente ou menos dependente? Mais distraída ou mais atenta? Mais passiva ou mais capaz? Mais refém do conforto ou mais consciente da fragilidade do conforto? Mais entregue à máquina ou mais senhora dos seus gestos, das suas ferramentas, da sua casa, do seu tempo e da sua comunidade? Aí começa o nosso projeto editorial. Não começa no medo, não começa numa fantasia do colapso, embora, dos 9 sócios desta associação eu tenho esta fantasia do colapso. Eu quero que o sistema caia de podre. Eu adorava viver num clima Mad Max, mas pronto, não estamos aí. Também não começa numa posse tática, embora seja uma estética própria que até nos agrada. Começa na ideia de que uma sociedade de pessoas incapazes é uma sociedade frágil.
E preocupa-me muito porque eu vejo aqui muitos dos nossos camaradas estão sempre a chorar pela polícia e pelos militares. E pá, amigos, vocês preparem-se, porque no caso de um colapso ou da mínima coisinha, essa polícia e esses militares que vocês adoram vão vir primeiro atrás de vocês, porque é assim que funciona o sistema. Portanto, a prontidão é uma cultura que já não ensina os seus membros a fazer, conservar, reparar, plantar, orientar-se, ler, escolher, proteger e agir. É uma cultura que se coloca voluntariamente numa posição de independência. Durante muito tempo em Portugal a palavra sobrevivencialismo era uma coisa estranha. Para alguns, como nós, que começamos a preparar-nos nos anos 90, parecia uma importação americana cheia de bunkers, latas, teorias conspirativas e gajos que gostavam de ir cagar para o mato. Pronto. E, bem, na maior parte, o estereótipo até batia muito certo com quem éramos nos anos 90, antes de aparecer aquele programa dos Preparados para o Fim do Mundo, do National Geographic. Mas, para as pessoas normais, parece uma excentricidade de quem queria fugir da sociedade. E para muitos era uma coisa ridícula. Uma brincadeira de adultos que compram facas grandes e mochilas verdes. Mas a verdade é que a maior parte daquilo que hoje chamamos de sobrevivencialismo já existia entre nós com outros nomes. Chamava-se a vida rural, chamava-se o escotismo, chamava-se o campismo, chamava-se os trabalhos manuais de oficina, que eu ainda aprendi alguns no ensino secundário. Chamava-se ter uma despensa, chamava-se ter uma horta, chamava-se um plano de poupança. Chamava-se o desenrascanço, no melhor sentido da palavra. Não é uma desculpa para fazer as coisas mal de improviso, mas ter a capacidade para as conseguir resolver subitamente de improviso. Pronto, o improviso faz parte do desenrascanço, mas nem toda a gente sabe desenrascar, como todos bem sabemos. Chamava-se saber fazer as coisas, chamava-se não deitar nada fora, reaproveitar tudo, chamava-se ter já em casa, não vamos comprar isto porque eu já tenho, chamava-se aprender com os mais velhos, chamava-se levar a sério a experiência da vida. E talvez parte do nosso trabalho seja precisamente essa, retirar essa caricatura do sobrevivencialismo e devolvê-lo ao seu lugar natural, embora, como referi, isto é um projeto a várias mãos, várias pessoas contribuíram para este texto. Eu pessoalmente gosto da caricatura, mas pronto, eu sou eu. A minha voz é menos esquisita, por isso é que estou aqui a ler-vos o texto deste podcast. A prontidão não é uma subcultura do pânico, é uma cultura de responsabilidade e uma cultura, para existir, precisa de livros, obviamente. É por isso que editamos. Editamos porque há textos que não devem ficar perdidos. Editamos porque autores esquecidos continuam a ter qualquer coisa a ensinar-nos. Editamos porque há manuais antigos que, apesar da idade, guardam uma inteligência prática que o presente perdeu. Não sei se lembra da coleção antiga da Europa América. Foram centenas de livros. Na altura, bem, eu era um adolescente e um jovem, não tive dinheiro para os comprar. E agora é uma raridade conseguir encontrar algum e é difícil encontrar algum por menos 30. Portanto, editamos porque há experiências contemporâneas de regresso à terra, de ecoaldeias, de vida fora da rede. Esta semana a Renascença fez um programa sobre isso, inclusive. Há vida em pequenas comunidades, de preparação familiar, de agricultura, de autonomia material, pessoas com afinidades culturais, vegetarianos que estão ali no Castelo Branco a criar as suas comunidades. Montes de israelitas isolados, montes de israelitas isolados em Portugal a criar as suas comunidades, os seus kibbutz independentes, e editamos porque Portugal precisa de uma língua própria para falar destes assuntos. Sem ingenuidade, sem desprezo. E isto é mais importante do que parece. Durante muito tempo, quem se interessava por sobrevivencialismo, preparação, autossuficiência ou vida fora da dependência urbana tinha de consumir quase tudo em inglês ou em brasileiro, muitas vezes a partir de realidades que não são as nossas. Tipo, os podcasts brasileiros, os canais de YouTube brasileiros eram a referência principal da geração nova. A minha geração dos anos 90, recebíamos jornais e revistas e catálogos militares americanos, portanto, eram sempre realidades diferentes. Eram realidades legais diferentes, as leis são diferentes cá, nos Estados Unidos e no Brasil. O clima é completamente diferente.
O território é diferente, a realidade social, o modo como as pessoas interagem é completamente diferente. Uma coisa é preparar-se no interior dos Estados Unidos ou no interior do Brasil, outra coisa é um gajo estar-se a preparar num apartamento na Amadora, numa aldeia em Santarém, numa casa antiga da Beira, num terreno no Alentejo, num prédio em Lisboa, uma garagem no Porto, uma quinta pequena no Minho ou até numa vila onde toda a gente se conhece, mas ninguém fala preparação. E, bem, pela nossa experiência em Santarém, nem precisam, porque já percebemos que ali a nossa vizinhança, toda a gente caça javalis, toda a gente tem reservas de milho e azeite em casa. Pronto. Ninguém nos vai vir roubar porque eles estão todos mais bem preparados do que nós e eles não são preppers. Portanto, nós achamos que não precisamos copiar modelos estrangeiros como quem importa uma fantasia. Precisamos traduzir, adaptar, daí eu abusar das notas de rodapé nas nossas traduções, escolher, comentar, comparar e quando for necessário discordar. E eu aqui, bem, ainda não temos grande polémica por aí, mas já me viram a discordar de vários sobrevivencialistas portugueses com nome. Um projeto editorial serve também para isso, para criar um critério. Porque nem todos os livros interessam, nem todos os conselhos prestam, nem todas as tradições merecem ser recuperadas, nem todas as novidades são boas, nem tudo que vem embrulhado numa linguagem de autonomia nos torna realmente mais autónomos. Há muito lixo no mercado da preparação, há muito produto que é vendido como solução, há muita estética a fingir que é competência e há muita fantasia a fingir que é experiência. Há muita gente a falar do colapso porque descobriu que o medo vende bem. E a prontidão deve existir no sentido contrário, não para alimentar histerias, mas para separar o útil do teatral. Não para vender uma identidade, mas para construir uma biblioteca. Não para transformar a prontidão numa moda, até que era bom, porque nós precisamos desse dinheiro para nos profissionalizarmos, mas para ligar uma tradição prática, moral e cultural. Quando dizemos projeto editorial, estamos a falar de uma certa maneira de olhar para o mundo. Um livro não é só um objeto. Um livro organiza uma conversa. Escolher um livro é dizer este assunto merece o meu tempo. Traduzir um livro é dizer este conhecimento deve estar na minha língua. Reeditar um texto é dizer isto não acabou no tempo em que foi escrito, isto ainda serve para hoje. Comentar um autor é dizer não somos consumidores passivos, somos leitores com juízo. E criar uma comunidade de leitores em torno destes temas é dizer a preparação não se faz só com equipamento, faz também com imaginação, memória, disciplina e linguagem. Sem linguagem não há pensamento. E sem pensamento, a prática degrada-se facilmente em imitação. Faz de conta. Vemos alguém fazer uma coisa no vídeo e repetimos. Compramos o que nos dizem para comprar, adotamos palavras alheias, adotamos prioridades alheias, adotamos medos alheios. Um projeto editorial deve travar essa preguiça. Deve obrigar-nos a perguntar isto serve para quê? Isto aplica-se aqui? Isto é prudente? Isto é legal? Isto é moral? Isto é apenas espetáculo? Ou isto é uma solução ou uma mercadoria disfarçada de solução? A prontidão começa muitas vezes antes da ferramenta. Começa no discernimento. E o discernimento alimenta-se de leitura, de raciocínio, de cultura. Há também uma razão quase política, no sentido mais largo da palavra, para este trabalho. Vivemos num tempo em que a dependência é apresentada como normalidade. Dependemos de cadeias longas de abastecimento que não vemos. Dependemos de sistemas que não compreendemos. Dependemos de dispositivos que não sabemos reparar. Dependemos de serviços que não controlamos. E dependemos de redes que podem falhar, como aconteceu com o apagão. Dependemos de instituições que, numa crise, podem chegar demasiado tarde. Dependemos até da nossa própria ignorância porque fomos convencidos de que saber fazer certas coisas era desnecessário. Mas uma pessoa que lê, que aprende, que se prepara, que guarda, que repara, que cultiva, que conhece ferramentas, que conhece o território à sua volta, que sabe interpretar riscos e que fala com os outros é uma pessoa menos governável pelo pânico. E isto é decisivo. A prontidão não nos torna invulneráveis. Isso é uma mentira. Mas torna-nos menos infantis perante a realidade. Torna-nos menos surpreendidos pelo óbvio, torna-nos menos dependentes da resposta instantânea de terceiros, torna-nos mais capazes de atravessar perturbações sem perder imediatamente a cabeça e torna-nos, curiosamente, mais úteis aos outros. Porque uma pessoa que está preparada não se fecha numa cava guarda-latas com o teu vizinho.
A pessoa preparada é aquela que, quando alguma coisa falha, tem margem para ajudar. Tem água a mais, tem uma lanterna a mais, tem uma ferramenta a mais, tem calma a mais, tem conhecimento a mais, tem presença de espírito. Uma cultura da prontidão não deve criar pequenos tiranos domésticos, nem colecionadores de medo, nem consumidores de tralha. Deve criar adultos capazes, adultos atentos. Adultos com uma relação mais séria com a sua casa, com a sua família, com a sua vizinhança, com os seus amigos e camaradas, com a terra e com os limites da civilização técnica em que vivemos. É aqui que o livro, a revista, a newsletter e o podcast se encontram. Aliás, nós estamos a tentar reviver a revista num formato jornal, mas estamos a tratar disso com um dos nossos parceiros, cujo nome não iremos dizer para não o comprometer já, mas falaremos disso mais à frente. A revista permitia organizar temas e saiu só um número. A newsletter igualmente. Bem, saíram 4 e vai ser retomada sempre que houver tempo. O livro permite conservar e aprofundar. A newsletter permite acompanhar o presente, comentar as notícias, chamar a atenção para autores, projetos, eventos, canais, comunidades e debates que estão a acontecer. Aliás, vamos utilizar isso no podcast. E o podcast permite também uma coisa diferente. Falar de forma mais direta, pensar em voz alta, explicar escolhas editoriais, apresentar autores, discutir livros, nossos e dos outros, que há muita coisa boa a sair aí. Contar bastidores, responder a críticas e construir uma relação mais próxima com quem nos acompanha. Este podcast não vem substituir os livros, vem levá-los pela mão. Vem dizer, olhem para este autor que estamos a traduzir. Vem dizer, este texto antigo que reeditamos continua vivo. Vem dizer, este manual tem coisas importantes, mas também tem os seus limites. Isto é a minha opinião sobre os manuais de escotismo. Vem dizer, esta experiência de regresso à Terra é inspiradora, mas cuidado com a fantasia. Vem dizer, esta comunidade fora da rede merece a nossa atenção. Vem dizer, esta notícia devia preocupar-nos. Vem dizer, este conselho é sensato. Vem dizer, epá, este produto é uma merda. Vem dizer também, este tema precisa de ser pensado em português para a nossa realidade com os pés assentos no chão. Porque essa é uma das nossas preocupações centrais, ter os pés assentos no chão. O sobrevivencialismo, quando se desliga do real, transforma-se em literatura de evasão. Não há nenhum de literatura de evasão, desde que saibamos que isso é o que ele é. Eu pessoalmente adoro ficção científica, fantasia e terror, algum terror. O problema começa quando confundimos a fantasia com preparação. Quando achamos que uma vida autónoma é uma fotografia bonita de uma cabana ao pôr do sol. Quando achamos que regressar à Terra é só comprar um terreno e publicar vídeos bucólicos. Quando achamos que está preparado a ter objetos caros. Quando achamos que a dureza da realidade desaparece porque aprendemos meia dúzia de palavras novas. A prontidão deve existir neste ponto. O real vem sempre cobrar a fatura. A realidade vem sempre bater-nos à porta. Nem que seja um ninho de vespas na base de uma oliveira que nos apanha de surpresa, como aconteceu ano passado. A terra dá trabalho, a água pesa, a madeira racha, o frio entra, os animais adoecem, estar 3 dias no mato faz com que cheiremos mal. As ferramentas variam, os corpos cansam-se, o dinheiro acaba, cada vez mais rápido, as relações desgastam-se, a ignorância paga-se e por isso precisamos de livros. Não de livros como decoração, livros usados, livros sublinhados, livros levados para a bancada de trabalho, para a horta, para o parque de campismo, para a mesa da cozinha. Livros que nos ajudem a pensar e a fazer. Há uma bela ideia no velho espírito escotista, no melhor sentido da palavra. Formar pessoas capazes, atentas e livres. É uma ideia que nos interessa. Não por nostalgia, nem por qualquer culto de uniforme, já todos demos para esse peditório neste programa. Aliás, neste projeto já todos andámos para aí de uniforme e a brincar aos paramilitarismos, alguns no estrangeiro, alguns cá, nem por romantismo de acampamento. Interessa-nos porque contém uma pedagogia prática, observar, aprender, servir, preparar. Não depender da primeira dificuldade para desistir. Não esperar que esteja tudo perfeito antes de fazer alguma coisa, e isto aqui é um erro, autocrítica que eu próprio cometo. Daí demorarmos tanto tempo em de gravar o que é que seja. Tem que estar tudo bom, tem que estar mesmo bom antes de sair. E depois acaba por não sair, porque nunca nada está bom, é impossível.
fazer com as nossas mãos, aprender com os outros e, sobretudo, perceber que a liberdade sem competência é frágil. Esta é talvez uma das frases centrais da prontidão. A liberdade sem competência é frágil. Podemos ter direitos, opiniões, desejos, projetos, discursos e boas intenções. Mas se não sabemos fazer quase nada, se não sabemos aguentar quase nada, se não sabemos resolver quase nada, se não sabemos viver sem que tudo funcione à nossa volta, então a nossa liberdade depende de demasiadas coisas, demasiadas redes, demasiados intermediários e demasiadas promessas que nos foram feitas e nunca são cumpridas. Editar livros de prontidão é, de certa forma, editar contra essa fragilidade. É pôr em circulação um conhecimento que devolve espessura à vida, constância. Como conservar alimentos, como ler um terreno, como montar um abrigo, como organizar uma casa, como compreender uma crise, como regressar à terra sem delírio, que foi o nosso período inicial. Depois batemos de frente com o PDM, com a Câmara, com a legislação que é um pesadelo em Portugal. Como preparar uma família sem fanatismo, como olhar para a técnica sem adoração, como recuperar tradições sem cair na paródia, como aprender com autores antigos sem os transformar em santos e como criar uma biblioteca que seja útil em tempos incertos. É importante dizer, não queremos falar apenas para preppers. Subvencialistas em português são um bocadinho mal, por isso preppers. Aliás, talvez uma das nossas tarefas seja mostrar que a palavra prepper é pequena demais para o campo que estamos aqui a tentar abrir. Interessa-nos o subvencialismo, sim, mas também a história dos movimentos de regresso à terra, a cultura rural, o escotismo, a pedagogia prática, a agricultura familiar, a autossuficiência possível, a crítica da dependência tecnológica, a preparação urbana, a economia doméstica, o património dos manuais antigos, a edição independente, o faz tu mesmo, a tradução, a construção de comunidade, a vida material, a relação entre liberdade e competência, a diferença entre preparação e mercadoria, a diferença entre autonomia e isolamento, a diferença entre prudência e medo, a diferença entre tradição e folclore. Tudo isto cabe na prontidão. E tudo isto justifica um projeto editorial. Porque há um mundo inteiro entre a pessoa que não quer sequer uma vela em casa e a caricatura do subvencialista fechado num bunker. E nesse mundo intermédio estamos nós. O mundo das pessoas comuns que percebem que alguma coisa se perdeu. Que a vida moderna é confortável, mas é frágil. Que a especialização nos tornou eficientes, mas também dependentes. Que a cidade oferece muito, mas cobra caro. Não há nada na cidade para quem não tem dinheiro. Que o campo não é um paraíso, mas ensina. Que a preparação não precisa de ser dramática para ser necessária. Que os livros continuam a ser uma das melhores formas de organizar uma comunidade a sério. Este primeiro episódio é, portanto, uma espécie de porta de entrada. A quem chega agora, repito, a prontidão não existe para te assustar. Existe para te chamar à responsabilidade, não existe para te vender o fim do mundo, existe para te lembrar que o mundo normal também falha. Não existe para substituir a prática por leitura, existe para ligar a leitura à prática. Pena e espada. Não existe para criar uma seita de preparados contra impreparados. Existe essencialmente para convencer as pessoas que acham que está tudo bem que se devem preparar. Existe para criar uma comunidade de pessoas que querem aprender mais, depender menos, pensar melhor e agir com mais critério. E, acima de tudo, a prontidão existe porque acreditamos que publicar é uma forma de preparar. Publicar um livro é guardar conhecimento contra o esquecimento. Traduzir um autor é abrir uma porta. Editar uma coleção é desenhar um caminho. Escrever uma newsletter é manter uma conversa viva. Gravar um podcast é chamar mais gente para esta conversa. Não sabemos que crises virão, ninguém sabe, e quem disser que sabe está provavelmente a vender qualquer coisa. Mas sabemos que a impreparação tem consequências. Sabemos que a ignorância empobrece. Sabemos que a dependência absoluta infantiliza. Sabemos que a memória se perde depressa quando não há quem a publique, leia, discuta e transmita. É por isso que estamos aqui. Nos próximos episódios vamos falar de livros concretos, autores esquecidos, textos úteis, tradições práticas, ilusões do regresso à terra, cultura prepper, experiências off-grid, preparação urbana, escotismo, comunidades, manuais e tudo aquilo que ajuda a formar uma biblioteca de prontidão.
Não uma biblioteca para fugir do mundo, embora também temos que incluir alguns livros de ficção escritos pelos nossos autores. Uma biblioteca para regressar ao mundo com mais lucidez. Porque estar pronto não é só ter equipamento. É ter uma linguagem, é ter critério, é ter memória, é ter mãos, é ter comunidade, é ter livros. Este foi o primeiro episódio da Prontidão, um projeto editorial para tempos incertos, não porque desejamos incerteza, mas porque recusamos atravessá-la de olhos fechados. Saudações deste vosso anfitrião, Flávio Gonçalves, e até breve.